irmãos, a graça e a paz, amém? Estamos aqui no domingo de Páscoa, celebrando o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo. Nós vamos adorá-lo em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Ouve o Senhor junto com a sua família, porque Ele é o nosso Deus. O Senhor é bom, o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Vemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome.
Você deve ser grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, na sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele se entregou, Ele morreu naquela cruz, derramando o seu sangue precioso. Ele é o nosso Cordeiro. Ele morreu naquela cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser livres para adorar a Deus, livres para exaltar o nome do Senhor, livres para fazer a vontade de Deus. Por isso, louve o Senhor, saiba daquilo que Ele já fez pela sua vida, tome posse então das promessas de Deus, tome posse do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, é teu sangue. Mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Por sinal na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto, né? Em nome de Jesus. E eu quero começar dizendo o que é Páscoa, né? O que é Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? Existe um termo, né, que diz o seguinte, que se chama Shank Pesach Sameach, que significa Feliz Páscoa Judaica. É uma festa que era realizada durante 7 dias, né, onde as famílias judaicas, eles lembravam, né, da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Eu quero convidar você a abrir o texto aí na sua casa, né, abrir a palavra de Deus na sua casa, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, né, o nosso texto base, do versículo 13 ao 14, onde diz o seguinte, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei
por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Então Deus ele estabeleceu um estatuto perpétuo. A Páscoa é um dos acontecimentos mais importantes, né, na história dos hebreus, porque ele fala da sua, ele faz referência à misericórdia e à fidelidade de Deus, em cumprir as suas promessas, e ao mesmo tempo ele aponta para o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Amém? Na história bíblica nasce-se um novo calendário, e a partir daí que nós temos um novo calendário, a partir desse dia, que foi nos dado como um memorial, como uma memória para festejarmos, em família e chamarmos a existência a sua bênção. Então é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de sentarmos à mesa, é um momento de celebrarmos, é um momento de nós reconhecermos, quem foi Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário, e principalmente a sua ressurreição, porque um dia Ele voltará a buscar a igreja em nome de Jesus. Amém? Houve um pacto naquele dia. Naquele dia houve um pacto, nos umbrais da porta, onde o sangue do Cordeiro ele foi passado, nos umbrais da porta, como sinal para que a praga que viria sobre o Egito, não atingisse, a praga não entraria na casa daqueles que tivessem um sinal de sangue nos umbrais da porta. Por isso, eu quero convidar você a entender isso, a viver isso. É passagem, é passar. Por isso eu convido você e a sua família a passar. Entrar na sua casa e passar por essa porta e abençoar a sua família. Então isso é bênção de Deus, porque isso está estabelecido com Deus. A palavra de Deus, em Êxodo capítulo 12, versículo 23, ele diz assim: porque o Senhor passará para ferir o egípcio, porém quando vir o sangue da verga da porta, em ambos os ombreiros, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar na vossa casa para vos ferir. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se você tem o sinal do sangue, assim como lá no Velho Testamento o sinal era visível, mas hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. A palavra de Deus diz que a praga ela não vai chegar na sua tenda, não vai chegar na sua casa, o destruidor ele não vai entrar na tua casa. Isso é a fé que nós temos de estarmos celebrando a Páscoa hoje, de estarmos num momento de tanta luta, de tanta dificuldade, mas nós podemos celebrar isso, E qual a importância desse sinal? Qual a importância de tudo isso? Então, por que Deus fez tudo isso? Por que Deus estabeleceu tudo isso? Deus ele desejava formar, mas em mim e em você uma nova consciência. Uma nova consciência na cabeça do ser humano, do homem, a ideia de que para que uma vida fosse poupada, o inocente teria que assumir o seu lugar. Então, aquilo que foi feito lá no Velho Testamento já era algo que antecedia aquilo que aconteceria em Cristo Jesus. Então, era um ato profético, que anos mais tarde seria feito de uma maneira definitiva, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, era algo que Deus estava estabelecendo lá há tantos anos atrás, e de repente agora nós vemos Jesus Cristo sendo crucificado, derramando o seu sangue por mim e por você, pela minha família, pela tua família, pela humanidade. Então era um ato que foi feito lá no passado, que se cumpriu em Jesus Cristo. Ali não apenas o primogênito, que era o grande Salvador, ou que era o Cordeiro Santo de Deus, mas é através desse Cordeiro Santo de Deus, amado, que a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Amém? Então, se você crê em Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que você tem a vida eterna, então é através dele. Você não precisa ter mais o sinal físico, mas o sinal já aconteceu na cruz do Calvário, o sangue já foi derramado. Amém? E naquele tempo, eles tinham simbolismos, na sua ceia, ou no seu momento, de confraternização com a sua família. Uma delas era o cordeiro sem defeito. Então eles tinham que ter um cordeiro sem defeito, ele deveria ser sacrificado, ele deveria ser comido, e nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, e o seu sangue era passado, nos umbrais das portas dos hebreus. Ou seja, o sangue do cordeiro evitaria a morte dos seus filhos, assim como aconteceu na história, porque o destruidor veio e ele levou todos os filhos dos egípcios,
mas aqueles que tinham o sangue como sinal. Nada aconteceu na sua casa, nem nada aconteceu. Praga nenhum chegou à tenda daqueles que tinham o sinal do sangue na porta. Em nome de Jesus, amém? O segundo simbolismo eram os pães asmos, né? Que é o chamado pão sem fermento. Até esses dias até tentamos ensinar aí como fazer um pão sem fermento, né? Tem muita prática nisso não, mas eu acho que foi algo de Deus. Eu louvo a Deus por você que fez isso, por você que se esforçou em fazer o pãozinho, né, da ceia. Então é algo assim maravilhoso, né? E eu louvo a Deus, né, pela sua vida em nome de Jesus. Por que o pão asmo? Porque eles iriam para o deserto, e no deserto a fermentação ela demoraria muito, e o deserto exigiria que eles tivessem uma boa alimentação e uma alimentação rápida. Então a ideia era exatamente para que esse tempo, né, fosse abreviado e a comida ficasse, né, pura, sem fermento e mais rápida. E a terceira coisa que eles tinham na mesa eram as ervas amargas. E essas ervas eram justamente para lembrar o povo do sofrimento do cativeiro, do tempo que eles ficaram, né, presos lá no Egito. A palavra de Deus ela nos ensina algumas coisas, porque depois desse momento de Páscoa, eles estavam prontos para partir. Havia tantas instruções que Deus havia passado para Moisés, né, mas são instruções que nós entendemos que Deus ele foi ajustando o povo, foi mudando a consciência do povo, falou: olha, vocês são um povo livre. Né? Assim como nós cantamos aqui, eu sou livre, você é livre em nome de Jesus, amém? Jesus Cristo já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, né? O Cordeiro Santo de Deus já derramou o sangue por mim e por você. E aí naquele tempo eles deveriam comer os pães, né? Fazer a sua alimentação, né? E rapidamente, né, preparado, comer as ervas amargas, comer o Cordeiro, porque isso lembraria da aflição deles lá no Egito. Mas a palavra de Deus, né, no próprio livro de Êxodo, capítulo 12, aí, versículo 11, ele diz o seguinte: assim, pois, comereis os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos e nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, Deus estava falando assim: olha, você vai celebrar, mas você vai celebrar vestido, calçado, com um cajado na mão, porque depois dessa celebração vocês serão libertos em nome de Jesus, amém? Vocês serão libertos, porque Deus vai libertar o seu povo, e aí eles partiriam logo em seguida para adorar a Deus, né, e viver a promessa da terra prometida, amém? São tradições, amado, lá do passado, mas são tradições sadias, tradições que nos trazem a lembrança de um povo que sofreu, de um povo que batalhou, de um povo que esqueceu de Deus, de um povo que adorava a Deus, de um povo que esqueceu de Deus de novo, mas de um povo que se arrependia e adorava a Deus de novo. Mas Deus ele permaneceu sempre o mesmo, Deus estava ali fiel a eles, né, junto da sua promessa. Então são tradições sadias que nós devemos lembrar. A palavra de Deus no capítulo 12, ela explica muito bem isso. Ela fala sobre a Páscoa, ela fala sobre os pães sem fermentos, ela fala sobre o Cordeiro, ela fala sobre o memorial, né, perpétuo, ela fala sobre a morte dos primogênitos, ela fala sobre a saída, né, do povo do Egito, né, e ele fala sobre as leis da Páscoa, né, como a Páscoa deveria ser celebrada. Então, Israel, ele foi escravo 400 anos no Egito. E esses 400 anos fez com que o povo adquirisse muitos hábitos dos egípcios. E sair de fazer uma mudança, ter uma mudança na nossa vida radical desse jeito, é algo que é difícil, é algo que não é tão simples assim. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para aquele povo, amém? Mas agora era a hora de seguir quem? Moisés e a instrução de Deus. Não era mais a instrução do egípcio, não era mais a cultura dos egípcios, mas era algo que Deus estava dando para aquele povo naquele momento, através da vida de Moisés, porque eles teriam uma nova vida, amém? Eles teriam um novo tempo com Deus. A palavra de Deus, ele diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme disse a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupa, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles davam o que pediam e despojaram os egípcios.
Veja só como Deus é tão bom, porque Deus ainda deu a instrução, não vai lá e pede para os egípcios, aquele que não dava nada, aquele que negou para Moisés, 9, 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito, e toda vez que Moisés ia falar com o faraó falou, não, você não vai sair daqui, esse povo não vai sair daqui, e aí de repente esse povo vai lá, e pela graça de Deus, o povo começou a dar as coisas para eles, então eles saíram de lá com muitos bens, eles saíram de lá, podemos dizer que eles saíram de lá riquíssimos, porque a graça de Deus olhou para aquele povo e viu que aquele povo era um povo abençoado, um povo que merecia a providência de Deus. Que todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram, e aconteceu que naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então naquele mesmo dia o povo foi liberto em nome de Jesus, amém? Outro dia nós já falamos sobre isso, o deserto não dura para sempre, amém? Eu quero que você repita aí na sua casa, fala aí junto da sua família, olha, o deserto não dura para sempre, amém? Então o deserto ele tem fim, ele vai acabar uma hora, e ninguém vai entender o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer com você. A palavra de Deus ela nos ensina muitas coisas, mas existe um texto lá no livro de João, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Imagina você, Lázaro, Jesus estava lá em Betânia, e de repente ele sabia que seu amigo tinha falecido, e ele chega lá e ele ressuscita Lázaro. E aí no jantar à noite, quem está sentado com Lázaro? O ex-morto, aquele que havia morrido. Então eu não sei o que eles conversavam lá, porque a Bíblia não fala isso, mas como seria você sentado do lado de alguém que tinha morrido, que já estava 4 dias morto, e de repente ele está jantando com você à mesa, mano? Então, como não entender e não aceitar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida em nome de Jesus Cristo? A Páscoa ou o Pessar, que em hebreu significa passagem. Passagem de quem? Do anjo da morte. Assim como o povo saiu do Egito para uma terra prometida através de Cristo, quando você aceita Ele como Salvador da sua vida, você sai da morte para a vida eterna, amém? Assim como Lázaro. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos da morte para a vida eterna. A Páscoa deixa de ser vinculada à libertação dos judeus. Então, ela não está mais vinculada só à libertação dos judeus, mas ela está, é a passagem a ser associada à libertação do homem sobre o pecado. Então, nós não estamos mais só comemorando aquilo que os hebreus faziam lá, mas através de Cristo Jesus, nós somos livres, nós somos libertos em nome de Jesus Cristo, e a libertação nossa é em cima do pecado. Então não existe mais pecado em Cristo Jesus. A partir do momento que eu aceito Ele como Salvador na minha vida, Jesus ele pediu que os discípulos preparassem a Páscoa judaica, preparassem tudo aquilo para que ele pudesse comer a última Páscoa, mas enquanto comiam ele mostrou o real significado dela. Porque Jesus ele nos orientou a realizar a nova simbologia que deveria ser feita até o seu retorno, em memória dele. Então, por isso que nós ceamos, por isso que nós lembramos de Cristo, até que Ele venha, até que Ele volte, buscar a sua igreja. Então, Hosana nas alturas, bendito é o Rei de Israel, aquele que vem em nome de Jesus, amém? Então Ele virá buscar a sua igreja em nome de Jesus. Jesus Cristo, o qual veio a este mundo como cordeiro sacrificial inocente, e que foi martirizado por causa da nossa culpa, passando pelo vale do sofrimento para nos livrar do pecado, da morte do diabo e para apresentar-nos como vida eterna. Isaías 53, verso 4 e 5, ele diz assim, olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós somos sarados em Cristo Jesus. Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, né? Jesus é o sentido da Páscoa, né? Hoje, por ter em si mesmo a chave da morte e a chave da vida. Por isso Ele é o nosso simbolismo maior. Ele é a própria passagem da morte para a vida, para quem o ama e vive pela sua graça e misericórdia. Em Jesus Cristo nós vivemos, mesmo que estejamos mortos. Amém? Mesmo que estejamos mortos. Faz 4 dias que Lázaro estava morto. Jesus falou assim: não, sai daí, Lázaro. E Lázaro tomou a vida novamente. Amém? A Páscoa é um sopro de esperança na nossa vida. É uma ousada afirmação de que esse não é o fim da história, de que haverá um dia de consolo e paz para todos, né, que esperam no Senhor, em nome de Jesus. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, ele diz assim: que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Então toda lágrima será limpada dos seus olhos, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Amém? Então as primeiras coisas já passaram, o sofrimento já passou, mas haverá um tempo que Deus ele vai enxugar as nossas lágrimas. Amém? Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, não haverá mais nenhuma praga que venha afligir o povo, em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós celebramos a Páscoa, por isso que nós lembramos esse dia da Páscoa. Então que você tenha, né, na sua vida, junto com a sua família, um momento, né, de celebração, um momento de estar junto, de lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, de lembrar da sua ressurreição, porque Ele vive para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa fazer com que esse memorial nunca saia, né, do seu coração, nunca saia da sua mente, nunca saia do seu espírito, mas que a gente possa ter outros momentos diferentes desse, mas que a gente possa fazer e entender o significado da Páscoa em nome de Jesus. Amém? Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do Brasil, Pai, em nome de Jesus Cristo, de pessoas, milhares de pessoas que estão orando, que estão buscando em Ti, ó Pai, que creem, Senhor Deus, que o Senhor tem algo novo, Senhor Deus, para nossas vidas. Pai, que possamos sair, Senhor Deus, dessa situação, desse quadro que se encontra o mundo hoje, Pai, mas que possamos trazer um aprendizado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Que em nome de Jesus Cristo, praga nenhuma chegue à nossa tenda e que essa praga ela seja cessada, ela seja paralisada em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Que o espírito de morte seja repreendido, porque o Senhor é o Senhor da vida, Pai. E nessa Páscoa haja uma passagem, que possamos passar, Pai, e que o destruidor não nos encontre, Senhor Deus, não encontre as famílias, Senhor Deus, da nossa terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nenhuma praga venha nos atingir, que o destruidor veja o sinal em nossas casas, Pai. Que ele possa olhar para os umbrais da nossa casa e ver o sangue vertido de Jesus Cristo naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, da minha vida, da minha família, Senhor Deus, da igreja, da família da igreja, Senhor Deus, da família de toda a terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que esta Páscoa, Senhor Deus, marque sua vida para uma nova esperança e providência que Deus está vindo aí, em nome de Jesus. A providência de Deus está chegando sobre a sua vida, a providência de Deus está chegando sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. E que Deus te abençoe, e que a graça e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. É o que declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém?